Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estou fazendo uma pequena série de vídeos falando sobre um dos autores mais importantes dos quadrinhos de todos os tempos e principalmente dentro da Marvel, no período em que a Marvel teve provavelmente as melhores histórias também de todos os tempos. Logicamente, respeitando coisas anteriores, né, antes de 2000, que também tem muita importância e muita relevância, tá? Mas é impressionante o volume de histórias muito boas que esse autor escreveu para a Marvel num período de 12 anos, mais ou menos, 10 anos, 12 anos mais ou menos, e eu estou falando aqui de Brian Michael Bendis. É o vídeo número 2, tá, gente? Assiste o vídeo número 1, em que eu falo da passagem dele, logo no início de 2001, mais ou menos, onde ele estreia fazendo Alias, aquela série que ele recria a Jessica Jones, que é uma personagem que não tinha a menor importância, era de quinta categoria na Marvel, era uma mulherzinha colorida que participava lá dos Vingadores, e ele deu toda uma dimensão nova para ela, toda uma personalidade nova, que foi muito usada na série Jessica Jones do Netflix, tá? Deixando de lado se você gosta da série ou não, eu também tenho as minhas ressalvas contra aquela série, até porque eu acho que a atriz não conseguiu captar a ideia, ficou estereotipada, ficou exagerada. Na história em quadrinho do Brian Michael Bendis, você vai encontrar a Jessica Jones ideal. Aquela que tem um equilíbrio maior entre aquele mau humor permanente, irritante, insuportável da personalidade da Jessica Jones do Brian Michael Bendis e uma mulher um pouco mais sensível, um pouco mais normal, né? Um pouco mais equilibrada do que aquela do Netflix. Na minha opinião, ficou muito estereotipada, ficou muito exagerada, tá? Paralelo a isso, logo em seguida, ele começou a escrever um dos meus 5 personagens favoritos, né? O Demolidor. E fez a melhor fase do Demolidor de todos os tempos, respeitando, é lógico, a grande revolução que o Frank Miller fez lá nos anos 80. No final dos anos 80, que ele fez aquela grande revolução do Demolidor maravilhosa. Eu tenho tudo isso aí, faço questão, adoro, releio, mas essa fase do Brian Michael Bendis do Demolidor é algo fora da curva, tá? Ele trouxe o Demolidor do Frank Miller, vamos colocar assim, né? Ele trouxe o Demolidor do Frank Miller para os tempos atuais, atualizou ele, né? Realmente é uma grande continuação do trabalho do Frank Miller. Eu diria até que é uma certa homenagem àquele Demolidor do Frank Miller, o Brian Michael Bendis fez acho que na coleção de luxo são 4 ou 5 volumes, são 4 volumes pelo menos, eu acho que é um pouco mais. Aí ele, né, foi migrando aos poucos, Alias, Demolidor, e foi para o grande desafio que ele teve que encarar, que foi Vingadores, né? Vingadores foi, na minha opinião, o maior desafio que o Brian Michael Bendis pegou. E eu explico isso sempre para vocês, como eu já falei no vídeo anterior também, que o Demolidor, Jessica Jones, são personagens mais, na minha opinião, mais gostosos de trabalhar. Por quê? Você trabalha a alma humana, você trabalha na profundidade o personagem, trabalha a intimidade dele, você constrói um elenco de apoio bem legal, ele vai interagir com todos eles, os coadjuvantes vão atuar uns com os outros, né? Então você vai construindo seu universozinho ali bem legal, né? E o Demolidor e a Jessica Jones são 2 personagens pequenininhos, né? Eles estão preocupados ali com o bairro deles, com a cidade, combatendo o crime urbano, que é bem legal, que é bem interessante, na minha opinião. É muito mais próximo, né, da nossa realidade, do nosso dia a dia, o Demolidor e a Jessica Jones. Mas ele foi convidado e foi encarar os Vingadores. E ele começa logo por cima, né, gente? Que cara impressionante. Vingadores: A Queda.
Vingadores, a queda de 2004 é a entrada do Brian Michael Bendis com o pé direito num dos grandes desafios para um escritor, na minha opinião, que é trabalhar com um monte de personagens, todos eles muito importantes, todos eles cheios de fãs, todo mundo adora todo mundo, e aí é difícil você lidar com esses personagens, porque existem muitas limitações editoriais. Os editores não deixam você mexer muito no personagem dele, não. O personagem dele tem que continuar lá, porque ele tem uma força comercial muito grande, ele tem muito público, então você não pode fazer muita coisa com esses queridinhos, né? Que são os Vingadores. Os Vingadores sempre foram os queridinhos, né? E aqui ele meteu o pé na porta e fez um trabalho brilhante, chutando mesmo, já pegando tudo que era personagem que permitiram a ele dar uma limada, né, daquela joga pro alto, e ele fez um trabalho sensacional já aqui na estreia de Vingadores a Queda. Eu confesso até para vocês que eu fui ler essa história um pouco depois, fora da cronologia, né? Mas é impressionante como ele aqui já diz a que veio. Você sente que ele ainda está um pouco inseguro do que ele ia fazer, mas deu certo, né? Deu muito certo mesmo. Isso aqui em 2004. Aí, a seguir, ele vai dar continuidade praticamente a isso. Ele vai dar continuidade ao que ele estava fazendo aqui, né? Em Vingadores a Queda de 2004, tá? E aqui começa então a fase dos Novos Vingadores, que é um título praticamente criado para o Brian Michael Bendis, tá? E vem a história do motim. E aqui, meu amigo, ele começa a trabalhar, aí você vê a questão do editor também e do próprio autor escolher bem o artista. O artista escolhido já aqui para a Queda é um dos meus artistas favoritos. Esse sim, é um dos meus favoritos. Tem um traço que eu considero espetacular, que é o David Finch. Já começa aqui em A Queda. E aqui dá continuidade do motim com o David Finch e com alguma participação também de dois outros caras sensacionais, que também tem o meu estilo. É o Steve McNiven e o Frank Cho, que tem um monte de vídeo no nosso canal. Frank Cho é um cara que eu falo muito. David Finch também. Eu tenho vários vídeos, inclusive, que eu mostro a arte individual deles, o trabalho de arte deles em livros de arte, tá? E aqui ele vai enfiando, aí ele engrenou e pegou a aceleração que devia. Aqui, número 1, vai do volume 1 ao volume 15 da edição da revista Novos Vingadores, New Avengers, né? Tá aqui, dá a continuidade, tá? E ele não vai parar mais, né? Vamos botar aqui, eu tô aqui em 2005, não é isso? 2005. E ele faz, então, em 2005, ele faz o primeiro seu grande arco de história, né, o seu grande crossover, como o pessoal gosta de falar, que é absolutamente sensacional. E aí ele trabalha com um universo ainda maior, que ele vai trabalhar com Vingadores e os Mutantes, com os X-Men, basicamente. E aí ele mexe com tudo isso aí e cria um marco incrível nessa fase aí, em 2005, com Dinastia M. Dinastia M é absolutamente sensacional e impactou em quase tudo que acontecia na Marvel em 2005. Foi uma grande revolução e é fundamental. É uma mudança muito radical no universo, né? Não só no universo, é o universo da Marvel, logicamente, né? Que é sensacional. E ele continua. Em 2005, ele faz também o Guerra Secreta, que é uma das poucas vezes que eu vejo. A Marvel está cheia de guerra secreta, né? Tem guerra secreta lá nos anos 80, tem guerra secreta, tem guerras secretas, e tem esse aqui que é no singular, guerra secreta. E é realmente o único que a palavra, que essa expressão guerra secreta está bem aplicada, está aplicada adequadamente. Porque realmente é uma guerra secreta travada pelo Nick Fury, com um pequeno grupinho que ele escolhe ali, selecionado. Eu vou ver se ele fala que é o Homem-Aranha, o Wolverine, Demolidor, Capitão América e Luke Cage. Você vê que ele mantém a ideia que ele gosta de trabalhar personagens urbanos, nada de gente super poderosa. Aqui ele pega
e vai para o universo, para o microcosmo dele. E para essa gente que trabalha por debaixo dos panos, que pode trabalhar mais na surdina, né? E ser muito eficaz, muito eficiente. Então o Nick Fury não contratou lá, não chamou lá o Thor, o Homem de Ferro. Não, não, não. Ele foi para os que conseguem ser low profile, totalmente sutis no que fazem. Ninguém melhor do que o Homem-Aranha, o Wolverine, Demolidor, Capitão América e Luke Cage. Muito bem escolhido e é um trabalho muito legal dele aqui, tá? Muito bom mesmo. E aqui com a arte do Gabriele Delotto, uma arte um pouco diferente, mas também bem legal. E daí ele não vai parar por aí, né? Ele vai construir outro momento histórico dentro da Marvel que é absolutamente sensacional, que talvez é até o meu favorito. É difícil dizer, gente, porque é uma fase tão vertiginosa do Brian Michael Bendis pelo Marvel Vingadores, que é difícil dizer qual é o grande momento. É Dinastia M? É a queda? É o motim? É difícil, gente. É muito bom esse período. E aqui ele cria Illuminati. Illuminati, gente, é absolutamente sensacional. É uma ideia completamente genial que ele tirou da cartola. Juntar personagens que não tinham basicamente nenhuma conexão. Não tinham. Eles não fazem parte de nenhum grupo. É o Homem de Ferro, o Raio Negro, Doutor Estranho, Senhor Fantástico, Namor e o Professor X. Os cabeçudos, os caras que mandam dentro dos universos menores dentro da Marvel, né? Você tem aqui o Homem de Ferro, o Vingador. Você tem o Raio Negro, dos Inumanos. Você tem o Doutor Estranho, que é o ponto fora da curva aqui, mas, né, muito importante na área mística. O Senhor Fantástico, Quarteto Fantástico, o gênio. Namor, também um ponto fora da curva, o cara que domina os mares, né? E o Professor X representando os X-Men. Então você tem todos os universos da Marvel num grupo e criado de uma maneira absolutamente genial, que é a ideia dos Illuminati. Seriam aqueles caras que vão tentar mudar, impedir que algumas coisas aconteçam. E ele entra numa discussão ideológica absolutamente fantástica, muito atual, que é você entender o seguinte: o que é melhor a gente fazer? Nós vamos continuar sendo heróis de resistência, heróis reativos, que meramente reagem quando acontece uma catástrofe, quando acontece um grande desastre, né? Nós nunca vamos agir antes, nós nunca vamos impedir que alguma coisa aconteça. É uma questão maravilhosa, né? Porque a ideia básica que parte do Tony Stark, o Homem de Ferro, né? Que convoca os outros e os outros concordam. Nós temos que parar de agir simplesmente depois que as coisas acontecem. Enquanto, de certa forma, os outros plots, as outras ideias que o Brian Michael Bendis colocou em Vingadores e no universo da Marvel como um todo, no início dos anos 2005, 2004, por aí, ficaram ali. Illuminati não. Illuminati é uma ideia que já foi revisitada por ele mesmo posteriormente e já foi revisitada até pelo Jonathan Hickman posteriormente ainda. Não sei se da maneira mais adequada do mundo. Enquanto que o Brian Michael Bendis trabalhou Illuminati de uma forma mais equilibrada, né? Botou de um lado um grupo, né? Como o Mark Millar fez em Guerra Secreta, né? Não, desculpa, gente. Guerra Civil. Em Guerra Civil ele botou, né? 2 times, aquela coisa toda. O time Capitão América, o time Homem de Ferro e tal. No Illuminati, ele faz mais ou menos a mesma coisa, uma coisa parecida. Ele bota de um lado o Homem de Ferro, que acha que a gente tem que agir de uma forma proativa, a gente não pode esperar a coisa acontecer para então reagir, e de outro lado o Capitão América, que questiona que com isso daí você pode estar interferindo aonde não deveria, né? Então, e o Brian Michael Bendis trata isso com mais equilíbrio, né? Tanto é que logo depois você também tem aquela questão dos Inumanos, né? Quem acompanha sabe o que eu estou falando, que veio naquela saga Inumanidade, né? Em que você discute a possibilidade de ter um inumano
um ser humano que é capaz de adivinhar o que vai acontecer, de fazer previsões de futuro. E aí é uma coisa extremamente duvidosa, extremamente perigosa, que por um lado pode parecer uma ideia boa, porque você pode se prevenir de uma maneira mais coerente, né, mais consistente do que vai acontecer, ou você pode estar cometendo um erro, porque o futuro não pode ser alterado dessa forma, né? É sempre essa questão ética, moral, né? Mais moral ainda, e se você deve ou não tentar interferir para que alguma coisa não aconteça, né? E essa dualidade é tratada com muito equilíbrio pelo Brian Michael Bendis. O Jonathan Hickman já me parece colocar isso mais dentro de uma ótica dele, pessoal, né? Ele tem uma preferência por um desses dois lados e deixa de lado esse equilíbrio nessas questões, né? Porque realmente é uma questão, na minha opinião, logicamente, tudo que eu falo é exclusivamente a minha opinião, né, gente? Eu acho engraçada essa expressão, né? Todo mundo falando, na minha opinião, tudo que a gente fala é exclusivamente a nossa opinião. Nenhum de nós é dono da verdade, não é mesmo? Então, isso aí. Mas, enfim, na minha opinião, é uma questão que não tem uma solução, que não tem uma resposta. Num determinado momento, você agir de forma proativa é muito importante, é muito necessário na sua vida profissional, onde for, né? Na sua vida familiar, tal. Se você tenta evitar que alguma coisa aconteça, você está agindo de uma maneira absolutamente correta. Quando você começa a tentar adivinhar muito o que vai acontecer e interferir nas coisas excessivamente, também pode ser um problema grave. Você pode estar, na verdade, tomando um rumo inadequado, impróprio, ou que vai acabar te dando algum problema no futuro. Tá? Então é uma questão moral, ética, absolutamente sensacional que o Brian Michael Bendis, de uma maneira bem discreta e marota, lançou aqui no meio de Vingadores. E ele continuou, né? Isso aqui foi 2007. E em 2007 ele continuava fazendo um trabalho muito legal em Vingadores e Novos Vingadores. Tá? Aqui você vai ter os Poderosos Vingadores, tá? Também com arte do Frank Cho, que é um artista que eu adoro mesmo, sensacional. E aqui você tem também Novos Vingadores, o Revolução, aqui com a arte do Leinil Francis Yu, que eu acho bom, mas não é dos meus favoritos. Mas eu gosto da arte dele também. Tá? E aqui você então vê mais um pouquinho do trabalho imenso, gigantesco que o Brian Michael Bendis fez dentro da Marvel em 10, 12 anos, mais ou menos, que ele passou pela Marvel. E no próximo vídeo, que eu vou gravar em breve, eu vou mostrar os rumos do Brian Michael Bendis, que é sempre importante saber como é que estão esses autores, né? O Geoff Johns, eu já falei para vocês, né? Tá fazendo um trabalho sensacional para a Image. E agora, depois eu vou falar para vocês um pouquinho para onde foi Brian Michael Bendis e talvez ainda volte a retomar alguma coisa dessa fase aqui, porque tem muito detalhe, gente. Se você quiser saber mais, coloca nos comentários, é muito legal, porque aí me dá uma ideia de para onde eu posso prosseguir o nosso debate aqui sobre o trabalho do Brian Michael Bendis. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E agora dê aquela hypada básica no nosso vídeo para dar uma impulsionada no nosso canal e a gente vai poder atingir mais gente. Isso é fundamental para a gente. Tá bom, gente? Até a próxima.